E o nosso tema de hoje é o que? Local de implantação do seu projeto, tá certo? A gente vai falar então aqui como é que escolhe, que tipo de local é o ideal, o que você tem que fazer, o que você tem que olhar, o que você tem que deixar de olhar, o que chama atenção, o que não chama. Enfim, eu separei alguns assuntos aqui, trouxe exemplos também, né, para poder falar para vocês aqui de experiência, né, são 15 anos, mas agora vai fazendo 16 anos aí de atuação no mercado de trabalho aí na piscicultura. Comecei com Águas da União, então tem um pouquinho de conteúdo para poder passar para vocês, tá bom? Vamos seguindo aqui então. Local de implantação. Paulo, o que você pode falar a respeito disso? O que você vai chamar atenção para isso? O que é bom, o que não é? Eu comecei vamos dizer assim, que eu vou começar de uma maneira diferente hoje. Eu vou falar onde você não deve implantar. Porque se você tem na sua cabeça alguns pontos específicos de onde você não deve implantar, se você chegar, bater o olho naquele local, olhar e falar assim, caramba, assisti uma live do Paulo, da Kiplan Consultoria, falando na maratona Piscicultura em Águas da União, que isso daqui eu não devo ter próximo dos meus tanques, ou é uma área que não é bacana, não é interessante para poder fazer a implantação dos tanques. Então, em vez de chegar e falar assim, ó, a área tem que ter isso, 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 eu vou começar falando assim, o que a área não deve ter, tá certo? Olha só, locais situados próximos a culturas agrícolas, cidades, indústrias, não são indicados, entendeu? Para a prática da criação de peixes em tanques rede. Por quê? Eu acho que você sabe, né? Acho que você já tem essa ideia de por que não. Porque as águas próximas a esses ambientes, elas podem estar contaminadas com algum efluente, contendo resíduo de defensivo agrícola, de esgoto doméstico, de esgoto industrial, e que prejudica o desenvolvimento dos peixes e por consequência, né, o sucesso do seu empreendimento. Então, áreas que são muito próximas a isso, né? E, Paulo, mas do jeito que você está colocando aqui, hoje só tem soja na beirada dos lagos, todo mundo planta soja ou planta cana, alguma coisa assim, né? Será que isso em algum momento pode ser prejudicial? Olha, o ideal é que você não esteja próximo a isso, né? Quem produz peixe em tanques rede, em Águas da União, né, aqueles lagos, grandes lagos de reservatórios da União, tem muita área para você poder escolher, entendeu? Então, se você chegar e ver assim, de repente é de todo lado, lavoura por todo lado, ou está muito próximo de cidade, ou está muito próximo de esgoto industrial, evita, porque em algum momento pode, e se tem a possibilidade de dar ruim, preocupe-se, porque pode dar ruim, entendeu? Então preocupe-se com isso, escolha uma área que não esteja com essas características. Antes de se iniciar, né, a implantação do empreendimento, é necessário a realização da análise da água. Independentemente, seja essa área que eu estou falando, seja alguma outra área, né, para quê? Para você evitar contratempos. Então, assim, como é que eu gosto de fazer? O que eu acho interessante fazer também? Você fazer a gente tem os kits de análise de água, né, kits químicos, as sondas multiparâmetros de análise de água, mas é interessante você fazer uma coleta de água naquele local, ou em 2, 3, 4 locais, 4 pontos específicos, naquela área que o seu técnico delimitou que é a área ideal, tá? E a gente vai ter um dia só para falar de técnico aqui também, da importância do responsável técnico. Eu sei que tem muitos técnicos assistindo a gente, alguns são até alunos do nosso curso, né? Então, assim, realização dessa análise da água. Você vai lá, faz uma coleta, manda para um laboratório específico. Normalmente demora aí uns 15 dias para eles darem a resposta. Pelo menos aqui em Goiânia, a gente tem um laboratório que entrega com 15 dias e custa R$130 a análise, né, de acordo com as exigências do CONAMA, certinho lá. Por quê? Porque você verifica essas questões todas de água lá, né? Dependendo da situação, em algum momento, por exemplo, durante o licenciamento ambiental, eu vou falar etapas de licenciamento ambiental também aqui, regularização ambiental, pode ser solicitada uma análise mais completa dessa água também lá, para compor o seu processo de regularização ambiental. Então, às vezes, não é só a análise de oxigênio, de pH, de alcalinidade, de dureza, não. Às vezes ele vai pedir uma análise do que está ali no fundo daquele local onde você vai fazer a sua produção. Ai, Paulo, mas por que eu tenho que saber o que tem lá no fundo? Às vezes o órgão ambiental responsável pelo licenciamento ambiental, ele pode fazer isso. Então, a análise de água já começa pela análise de água, tá certo? Já começa pela análise de água, porque ela pode já te dar esse norte.
de repente, olha, nesse local aqui, por essas análises, de repente faz uma repetição, é inviável produzir lá, não sei, tem algum material ali no fundo, algum resíduo, alguma coisa que pode prejudicar a sua atividade. Então, atente-se a isso, essa questão de fazer uma análise de água no local que foi escolhido. Ah, Paulo, mas numa imensidão de água daquela, não é possível que vai dar erro alguma vez? É possível, existe a possibilidade, né? A gente não sabe. Às vezes você acabou de comprar fazenda naquele local, às vezes tem acumulação, né, por resíduos ali de defensivos agrícolas naquele local, eu não sei. Realmente eu não sei como é que a hidrodinâmica do ambiente ele vai processar isso daí, ele vai passar isso daí para frente. Então tenha sempre em mente que o órgão ambiental, isso está dentro de legalização da produtividade, da atividade, que é o que a gente está falando aqui. Para tanque-rede é a mesma coisa, é o assunto da nossa maratona. Então exige sim que você faça essa análise de água inicial, principalmente no laboratório, e depois você vai fazendo essas análises durante a sua produção, tá certo? Seguindo aqui então, áreas próximas à captação de água para abastecimento público ou locais onde haja navegação, né, e a vizinhança de clubes recreativos, clubes desse pessoal que tem lanchas, embarcações, né, não são favoráveis, tá, à implantação de tanques-rede. Bom, vamos lá, um por um. Captação de água. Se aquele local ou próximo de você, e aí vai depender do estado, né, de cada estado ele tem essa variação. Tantos quilômetros a montante, tantos quilômetros a jusante. Tem uma captação de água, talvez o seu processo seja indeferido, tá? O seu processo de regularização de criação de peixes em tanques-rede em águas da União, talvez ele seja indeferido no licenciamento ambiental, justamente por ele estar próximo a abastecimento público, né? Por quê? Porque de certa forma você está incorporando matéria orgânica ali. Tem sobra de ração, tem fezes de peixe, né? Tem todo aquele acúmulo daquele meio ambiente ali. Então, talvez, né, se você estiver muito próximo ao abastecimento público, o seu processo pode ser indeferido. Pode ter certeza disso. Por quê? Porque você tem que pedir para a sua concessionária de saneamento, né, do seu estado, uma declaração de uso da água, né, ou declaração de uso do solo. Não sei, cada estado ele fala de um jeito diferente, e essa declaração tem que conter os dados daquele local, tá certo? E aí eles vão jogar dentro do sistema deles, né, e vão falar, não tem abastecimento público ali naquele momento, está tranquilo para poder produzir. Ou está muito próximo de abastecimento público, a gente não recomenda fazer essa produção lá dentro. Se tiver esse documento lá falando que não é recomendável o desenvolvimento lá, processo indeferido. Pode esquecer que não tem nem choro nem vela. O processo ele é indeferido. E onde haja muita navegação ou vizinhança de clubes recreativos, não é favorável. Por quê? Imagina você estar com seus tanques-rede lá, né, em águas da União, nos reservatórios federais, e começar a passar lancha para cima e para baixo. Vai passando. De repente é um final de semana, é um período de férias, o pessoal já está um pouco mais emocionado, assim, entusiasmado, erra o caminho, passa por cima dos seus tanques, rebenta a estrutura, rebenta a corda, rebenta a amarração, é tanque que afunda, é gente que morre, entendeu? Isso tudo é preocupante, isso tudo entra na análise da Marinha, isso tudo entra na análise do técnico que vai fazer esse estudo para você, para verificar se aquela área ela é viável ou não para você implantar o tanque-rede lá. Então, assim, tem uma preocupação muito grande. Se morre alguém, de repente falta a sinalização, né? A gente falou um pouco da análise da Marinha, a gente vai falar mais para frente da análise da Marinha, e uma das exigências, né, que é sinalização. Então, durante o dia você tem que ter a área, o perímetro de isolamento, né, com as boias flutuantes ali, esses flutuadores segurando essas cordas para impedir de entrar na área de produção. Então, se você tem a área de produção aqui definida, certo? Você tem um cordão de isolamento dessa área, né? Um perímetro de isolamento. E à noite tem que ter pisca-pisca. Imagina, à noite tem que ter pisca-pisca para alertar. Por quê? Porque às vezes alguém vem navegando à noite e não enxerga e bate um motor aí numa corda, num cabo de aço e morre. Morre dentro da sua área, que foi cedida para você pela União e foi licenciada para você pelo Estado. E aí? Olha o tamanho do pepino que você arrumou para a sua vida. Tá certo? Olha a preocupação, olha o tamanho do pepino, da bronca que você arrumou para a sua vida. Um exemplo, né? Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Eu acho que eu trouxe uns 3 ou 4 exemplos aqui hoje, vou apresentar. No Lago de Serra da Mesa, né, tinha um local conhecido como Clube dos 30.
Eram 30, se eu não estiver enganado, eram 30 amigos que compraram uma área lá, vários lotes, para poder fazer a área de lazer deles, né? E tinha um porto comunitário lá, que todo dia descia e subia não sei lá quantas embarcações, tá certo? Clube dos 30 lá. E tinha um produtor, que era um desses 30 lá do Clube dos 30, né? Que tinha um produtor, não, tinha um empreendedor, um interessado em desenvolver a atividade lá. E me chamou. Paulo, eu queria que você fosse lá conhecer minha área, eu acho que a minha área é muito bacana, eu estou vendo que está tendo um crescimento muito grande nisso daí, eu queria que você fosse ver minha área, tá certo? Não, tá certo, vamos lá ver. Chegando lá, né, eu já conhecia a área, já conhecia por água a área, por navegar no reservatório de Serra da Mesa, muitos anos, né? Eu já conhecia a área, eu já via o que é trânsito de canoa naquela rampa de acesso, naquele porto comunitário. E a área que ele queria produzir era bem lá, por quê? Porque era mais próximo ao porto, mais próximo à rampa de acesso, então para chegar com a levine, para tirar peixe, para trazer ração, levar ração, ficava bem mais fácil, né? Só que só no momento lá, nessas 2, 3 horas que a gente ficou lá conversando e olhando essa área, foi menos do que 10, 20 pessoas lá passando e subindo e descendo e chegando, dando cavalo de pau na canoa, né, dando zerinho na canoa, fazendo aquela fusaca toda. E aí no final da conversa ele olha e fala assim, aqui, o que você acha? Lugar bonito, né? Profundo, né? Sim, profundo, bonito. Só que tem um problema, não te recomendo colocar peixe aqui. Por quê? Porque olha só a movimentação de gente que está aqui. Isso é um porto comunitário. Isso aqui, a hora que se você coloca tanque-rede aqui, olha a curiosidade que vai trazer desse povo aqui para cá. Olha a quantidade, olha o perigo que está você colocar esses tanques aqui muito próximos a esse porto. Né? De repente alguém chegar, bater, passar por cima disso aqui, você perder peixe. Às vezes você está com peixe pronto para venda, o cara passa por cima, arrebenta tudo, o seu tanque afunda ou o tanque rasga e você perde sua produção, ou alguém morre aqui, de repente bate a cabeça, não sei, pode acontecer, existe essa possibilidade, né? Então eu falei assim, aqui eu realmente não recomendo que você faça essa implantação, eu recomendo que você vá mais para frente um pouquinho, né? Ah, mas aí vai ficar longe, vai ficar difícil. Eu falei assim, se você quiser mesmo produzir aqui mais próximo de você, eu recomendo que você saia da frente desse porto aqui e a gente procure uma outra entrada, algum outro jeito aqui de produzir, senão talvez não é nem, eu tô te fazendo a recomendação técnica de que não faça daqui dentro. Se você, eu não viro responsável técnico seu de um projeto aqui na frente, nesse local, tá certo? Eu posso fazer de outro. Agora, se você arrumar um técnico que faça essa questão aqui dentro, lá na frente, o seu processo vai ser embargado e o dinheiro que você gastou com ele, você vai ter jogado fora, tá certo? Uma outra coisa importante de trazer aqui é o que? Ocorrência de ventos muito fortes. E isso daqui é uma coisa que chama muita atenção. Como é que eu vou dizer assim para vocês? Tem uma ambiguidade aqui, né? Ventos muito fortes, correntes muito fortes de água, porque pode causar o rompimento das estruturas, né? Dificultando a fixação dos tanques rede. O ideal é que seja um ambiente mais calmo também para os peixes. Ah, Paulo, mas eu já vi gente produzir lá no meião do lago, com 30, 40 metros de profundidade, o cara fez as 2 pontas das cordas com poita, desceu lá no fundo e trabalha com uma beleza. Maravilha, é possível fazer? Só que não é tão recomendado, porque vai te dar um pouco mais de trabalho. Imagina lá no meião do lago, lá que a gente fala, né, bem no meio, você está lá 5 km de uma margem, 5 km de outra, ou até mais do que isso, né? E você olha o que dá de marola lá. Lembra que eu falei na live anterior que aquela questão da barriga na fileira de tanques rede, toda aquela resistência que acontece aqui ali. Se a sua estrutura ela não estiver muito bem fixada, muito bem implantada, pode romper a qualquer momento, né? E isso causa um problema. De repente um flutuante, a sua balsa, né, o seu flutuante, ele rompe o cabo de sustentação dele e ele vai passando por cima de tudo. Né? E eu tenho exemplo disso para poder falar para vocês. Isso que é interessante, porque eu já vi isso acontecendo, né? É preocupante, eu já vi isso acontecendo. Numa das primeiras partes lá do projeto, né, de criação de peixe em tanque rede, que eu era o responsável técnico do governo federal, já expliquei para vocês também, a gente montava, os primeiros tanques montados lá em 2005, eles não eram só a estrutura deles de ferro galvanizado, descia como se fosse um cubo, né? Então descia, tinha aquela estrutura de cima, a estrutura de baixo, e eu tinha as travas aqui para poder segurar as telas mais esticadas, para poder não enrugar essas telas, né? Há 15, 16 anos atrás era isso que a gente tinha, estava desbravando, e a estrutura ficava muito pesada, né? A verdade é que a estrutura ficava muito pesada. E tinha a gente montava isso num flutuante
Um flutuante era muito grande, ele devia ter uns 15 metros de comprimento por uns 10 de largura, e ele era de 2 andares ainda. Era uma coisa absurda de um flutuante grande, mas era o que dava suporte, né, a gente fazer essa montagem, montava das poitas lá também, a construção das poitas lá, para poder fazer esse trabalho. E aí a gente montava, descia isso aí, colocava em cima da canoa, levava até no lugar certo e deixava fazia as poitas lá de cima, soltava essas poitas lá de cima também, no trabalho incrível lá que era feito. E ventava muito e era uma área protegida, né? Era uma área protegida, uma área aí com 35 metros de profundidade, mas ela era protegida, ela era num braço, num remanso, onde tinha uma chegada de um córrego também, né? Mesmo assim, numa área protegida, esse flutuante ele estava amarrado por cordas, né? E aí ele estava amarrado em 2 pontas, com essa corda, né? Segurando ele lá. Só que um dia ventou tão forte, mas ventou tão forte que arrebentou essa corda. Esse flutuante ele estava antes dos tanques rede, ele saiu rasgando por cima desses tanques rede, os tubolão saiu rasgando as cordas. Eu sei que isso foi um peteco para poder fazer isso, voltar para o lugar, né, só por conta de vento, e era uma área segura, entre aspas, era uma área segura, né? Uma área protegida, ela não era no meio, ela era numa bacia, numa enseada, né? Num braço, como a gente gosta de falar. E ele saiu arrancando fileira de tanque, arrebentando corda, arrebentando tanque. A sorte é que não tinha peixes ainda, a gente estava montando a estrutura. E para recuperar esse tanque esse flutuante foi uma loucura, né? O pessoal saiu correndo, era cena de filme de Indiana Jones, né? Saiu todo mundo correndo, aquele pampeiro armado, o pessoal pulava em cima das canoas, saía acelerando lá assim, e vinha de lado e embicava a canoa nesse flutuante, veio outro, embicou de outro lado, veio uma lancha que estava passando, embicou de outro lado para poder resgatar isso aí, porque ele estava descendo, né? O vento estava levando ele, já tinha descido aí uns 2 km até conseguir fazer isso tudo, porque o pessoal estava longe, quando a gente ficou sabendo disso daí, né? E aí veio 2 embarcações, dois barcos com um motor de 15 HP e mais uma lancha no motor de 40 ou 50 HP, não lembro, que engataram nesse flutuante para poder trazer ele de volta, rebocando ele de volta, com fileiras de tanques lá esbagaçados em cima dele, né? Foi uma loucura, um trabalho maluco mesmo que aconteceu lá assim. E olha que a área foi bem escolhida, a área era uma área muito bem escolhida, mas depois disso a gente reforçou a questão, colocamos ali, fazemos como se fosse um tripé, colocamos poita também para ajudar nesse trabalho, mas, né, aconteceu, né, e a gente aprendeu da maneira mais difícil, né, aprendeu fazendo ali mesmo, né, e que traz essa experiência para futuros projetos de produção de peixes em tanques rede em águas da União. Mas era um exemplo que eu achei pertinente trazer para vocês aqui. Tá certo? Vamos seguindo aqui. Alguns cuidados, né, devem ser tomados quanto à proteção ambiental no local de instalação, né? Por exemplo, a gente sabe que nas margens dos reservatórios, principalmente esses reservatórios de águas da União, tem que ter um respeito ali de pelo menos 100 metros, onde não pode fazer nada, né? São as declaradas as áreas de preservação permanente. Então não pode ter construção, não pode ter intervenção humana, não pode ter nada, né? Exceto se for previsto em lei para poder fazer isso. E é interessante essa existência, por quê? Em torno do reservatório, porque ela serve para evitar erosão nas margens, né? E assoreamento no período das chuvas. Então, dessa forma, a manutenção das matas ciliares representa também uma estratégia primordial para a proteção ambiental dos cursos de água, né? Então tem que ficar bem atento a isso daí também. Um exemplo do que não pode fazer, né, nessa área de preservação permanente, o que é? Em 2008, em Minasul, né, e eu trago exemplos assim de que já passaram, né, hoje pela experiência a gente já sabe o que não deve acontecer. Então assim, na terceira etapa do projeto de criação de peixe de tanque do governo federal, a gente construiu um rancho de palha, né, tinha só madeira e palha, era só madeira e palha, um rancho aí de 4x5, pequenininho, que não ia ter nem parede, tá? Então era assim, era 3 troncos de árvore, mais ali fazia os caibros ali, alguma coisa assim, e palha por cima, somente porque ele ficava ali a uns menos de 10 metros da margem do lago. Por quê? Porque à noite, como era um local bem distante, e era muito fácil o acesso pelo lago, a gente falou assim, não, acho que aqui a gente tem que ter alguém revezando aqui à noite para poder dormir, para vigiar os tanques, né? Colocava uma rede e dormia ali na beira do lago. A gente demorou aí acho que foi 2 dias, no máximo 2 dias, para poder fazer esse rancho lá, esse pequeno rancho. E a concessionária de energia, né, que fazia essa fiscalização do reservatório de águas da União lá,
ela parou lá, a fiscalização deles parou e falou assim, pode tirar, pode derrubar isso aí, que não pode ter um mínimo de construção. A gente falou assim, não, mas é de madeira, não tem alvenaria, não tem nada aqui. Não tem nada que faça aqui, não pode ter um mínimo de intervenção na beira do lago, não pode ter. Não pode ter, nem que seja de madeira, ele não pôde continuar de pé. Então a gente teve que desmontar, desmanchar ele inteirinho, mesmo ali naquela coisa toda, teve que desmanchar ele inteirinho. Ah, mas e aí você ficou sem acesso ao lago? Não, porque a gente tinha um rancho de acesso, um rancho de apoio, né? Uma estrutura de apoio lá, aí sim, de alvenaria, que foi até a prefeitura que construiu para desenvolvimento do projeto, mas ele ficava ali, ele ficava fora dessa área dos 100 metros, bem quase na divisa dos 100 metros, só que tinha uma subidinha, uma inclinação, uma diferença aí de mais ou menos uns 12 metros da beira do lago para esse rancho, né? Para esse rancho onde ele ficava. Então você tinha que fazer essa subidinha para poder chegar lá, mas era o que dava para fazer, era o que tinha, era o que dava para fazer, então a gente tinha que seguir isso daí, tá certo? Então, trazendo experiência aqui para vocês, nada de construção na beira do lago também. Outro ponto, né, para ser levado em consideração para a implantação do projeto é o que, pessoal? Facilidade de acesso aos tanques, tá certo? Então assim, por quê? Porque você vai ter que ter um barco para poder chegar, uma canoa, os tanques rede para serem instalados tem que chegar de alguma forma, então você vai ter balsa, você vai ter passarela para locomoção e chegada de insumos ao local também, né? As distâncias, igual eu falei nesse exemplo, a gente estava ali pelo menos a 100 metros do lago, tá certo? É o que dá para fazer, então esses 100 metros não tem muito, mas esses 100 metros eles têm que ter de fácil acesso. Lá em Minaçu a gente tinha uma certa dificuldade pela inclinação do terreno, mas dava para fazer de qualquer jeito, ok? Porque isso aí, de alguma forma, de algum momento, ele pode prejudicar, pode aumentar seu custo de produção. O acesso até as instalações, né, para armazenamentos de insumos, por exemplo, ração, né, também a gente leva em conta as estradas, né, as estradas que devem estar em adequado estado de conservação, né, o ideal, porque senão você vai ter custo com frete elevado. Então a gente tem alguns locais, principalmente reservatórios de água da União, que são muito grandes e pegam vários municípios, a gente tem algumas estradas que estão em péssimas qualidades. E isso é levado em consideração também na análise, para fazer a implantação ou não lá, para ver se tem a viabilidade de implantação disso aí lá naquele local ou não. Por exemplo, a gente teve um cliente em Catalão, no reservatório de Serra do Facão. Eu fiz a solicitação de uma área lá para ele, inclusive a área ficou pronta, a regularização de 2019, ficou tudo pronto, mas ele tinha perdido o pai dele, então ele não conseguiu dar seguimento no processo, ir lá assinar o contrato de cessão de uso. Eu até falei, rapaz, muda isso aí para uma empresa, vai lá e assina, e depois você vende isso daí, né? Você faz uma troca de requerente, mas infelizmente ele não conseguiu. A área dele ficava a 23 quilômetros da cidade, e 23 quilômetros de estrada de chão. Olha que loucura, né? Nossa, como é que era essa estrada de chão? Aí que está a diferença. Como era uma estrada de chão onde passavam muitos caminhões ao longo de canaviais, a estrada ela parecia uma highway lá dos Estados Unidos, né? Então assim, era uma estrada larga, passava aí, eu acredito que passava tranquilamente 3 caminhões, um paralelo ao outro, de tão larga que era a estrada. E era uma estrada que os próprios produtores, né, lá da usina lá de cana, lá do canavial, eles faziam a manutenção dessa estrada, porque em nenhuma das vezes das visitas que eu fiz lá, essa estrada estava em condição ruim. Então você fazia esse trajeto aí, ó, menos de, acho que uns 40 minutos, 35 minutos podia fazer esse trajeto, mas porque a estrada era muito boa, mas a distância era longa, né? E você fala para um dono de frigorífico, eu tenho peixe prontinho para vender, pode ser o melhor peixe do mundo, ele vai te perguntar, tem estrada de chão para eu rodar? Qual que é a distância, como é que está essa estrada? Até o fornecedor de alevino seu, ele vai saber, ele vai querer saber, porque pode aumentar o frete ou não, tá certo? Outra coisa em relação ao aspecto de segurança, né, é que os peixes que estão ali confinados são muito fáceis, são presas fáceis, né, presas fáceis para roubos ou furtos. Isso também é preocupante, né, porque se os peixes estão lá confinados dentro das gaiolas, tem que ser um local que você possa fazer essa vigia constante. É só você chegar, é só o ser humano chegar, abrir a tampa, passar um pulsar lá dentro, ele vai tirar peixe. Peixe que vai estar grande, o peixe que vai estar pequeno. Imagina na frente de um clube, igual deu exemplo ali no início da nossa conversa. O pessoal vai descer para pescar. De repente você está com um bolsão, está com um berçário de alevinagem lá.
E aí o que acontece? O cara sabe que os peixes chegou, tem lá os alevinos, vamos dizer que eles já estão aí, alevinos ou juvenis aí de 30 gramas. Imagina ele pegar um peixe de 30 gramas para servir de isca para ele. O cara vai lá, abre, passa um pulsar, pega lá 100, 200, 300, não sei, e coloca lá dentro e vai embora. Então assim, o ser humano é complicado de mexer com o ser humano, né? Não são todos que são idôneos, né? Então assim, tem essa possibilidade, tem essa preocupação. Para você montar o seu processo em Águas da União, a sua piscicultura em Águas da União, você tem que levar em conta todos esses pontos que eu estou colocando aqui para você. Tá certo? Vamos seguindo aqui. Profundidade. Isso daqui é um ponto fundamental que eu bato muito em cima disso daqui, né? Por se tratar de reservatórios, né, de Águas da União, né? Que acontece? Os níveis desses reservatórios, às vezes eles podem variar muito, né? Falei para vocês, por exemplo, Serra da Mesa, ela tem época que algum lugar está com 20 metros de profundidade, outro lugar está no seco. A gente tem locais lá que tem 90 metros de profundidade. Três Marias do mesmo jeito, lá em Minas Gerais, né? Então assim, a gente vê muitos reservatórios assim. Tem reservatórios lá no Nordeste que inclusive secaram. Então assim, imagina uma produção que estava lá e de repente teve que sair de lá. É imprescindível você escolher um local específico, tá certo? De acordo com a cota mínima de operação daquela usina. Tá certo? Mas por quê? Porque se você sabe a cota mínima, você vai saber o que dali ele não baixa mais. Se dali ele não baixar mais o nível, e você sabe qual que é a profundidade daquele local seu na cota mínima, você vai saber se aquele local é recomendado ou não. Paulo, mas qual que é a profundidade ideal? Eu, Paulo Roberto, da Aquiplan Consultoria, eu gosto de trabalhar com profundidades aí de pelo menos 8 metros. Pelo menos 8 metros de profundidade. Né? E 8 metros do fundo do tanque para o fundo do lago. Para mim, na minha cabeça, o ideal é isso. Por quê? Para você ter todo um processo ali, a gente não sabe o que tem de material de decomposição ali no fundo, né? A gente não sabe como é que está acontecendo isso ali no fundo do lago. De repente a gente até sabe, o lago tem 10, 20, 30 anos, mas e o que foi inundado, né? O que está lá no fundo, o que pode acontecer de repente? Então assim, quanto mais profundo aquele lugar, pelo menos ali uns 8 metros de profundidade, melhor para você desenvolver. E como é que eu sei isso em relação à cota máxima e à cota mínima? Imagina que a cota, você tem que saber a cota atual. Imagina que a cota atual é 60, por exemplo, e a cota mínima é 50. Se você escolher um lugar que de repente na cota atual ele está em 60 metros, né, seja a cota 60, que vai dar lá alguma coisa, e alguma coisa em relação à profundidade, não sei, aquele local específico onde você está tem 8 metros de profundidade, e a cota atual é 60. Se você sabe que a cota mínima é 50, ou seja, existe a possibilidade dele reduzir em 10 metros a profundidade dele, o nível dele, perdão, se você escolher uma área que hoje está com 8 metros de profundidade, e na cota atual, e se na cota mínima o lago pode descer até 10 metros, o que você acha que pode acontecer nesse lugar? Provavelmente esse lugar, e no processo de regularização ambiental, de criação de peixe em tanques rede em Águas da União, você tem que falar a cota do reservatório, a cota mínima de operação e a área que você escolheu, qual que é a profundidade média. Não é só a profundidade de um lugar, não. Você tem que ter a profundidade média de toda a área que você vai solicitar. Então, assim, é um perímetro inteiro que você tem que fazer análise. Então, o técnico, né, eu quando eu vou fazer essa análise, ou a gente faz por sondas, né, ou a gente faz por algum equipamento que possa medir essa profundidade, ou a gente faz do maneiro, da maneira da old school da piscicultura, que é o que? Você pegar uma corda, um barbante, né, um cordão, você marca com canetinha preta, azul, da sua cor, né, de metro em metro, e você coloca um peso, uma chumbada lá. E aí você vai descer, ou você usa aquelas trenas de engenheiro, né, de 50, 100 metros, não sei. E aí você coloca um peso lá. E aí você vai descendo e subindo, vai até bater lá no fundo e você vai anotando. E faz isso em perímetro, né? Claro que eu falei que essa é a old school, né, da produção de peixe. Hoje a gente tem sondas que você passa, o que você faz com a sonda em 10 minutos, você não faz com esse sistema da pedrinha em 1 hora, né? Mas são soluções que você tem que ter, de repente, naquele momento. Então, assim, se naquele local, se você sabe que a cota do lago ele pode baixar 10 metros e o seu local tem 8 metros de profundidade, vaza. Não é nesse local que você vai implantar os seus tanques. Ah, Paulo, mas tem gente que implanta com 4 metros de profundidade e o lago ele não varia tanto. Existe essa possibilidade, né? Por exemplo, eu falei do Lago de Canabrava aqui. O Lago de Canabrava
ele varia 1 metro, 2 metros. Então, se você está trabalhando numa área de 6 metros de profundidade, é possível você desenvolver isso aí, porque ele não varia muito, né? Principalmente PCHs também, elas não variam muito, tá certo? Minha recomendação, Paulo, aqui pela consultoria, pelo menos aí de 6 a 8 metros de profundidade do fundo do tanque para o fundo do reservatório, tá certo? E por que isso também? Tem mais alguma justificativa em relação a isso? Tem. E a gente teve um exemplo em 2015 disso, lá na Serra da Mesa também. E já ouvimos falar disso aí em outros reservatórios. O que está lá no fundo do reservatório, né? Tem muito material em decomposição, matéria orgânica, aquela coisa toda. E a água lá no fundo ela é mais fria do que a água aqui em cima. Então existem camadas nesse nível da água. Se em algum momento, por alguma situação, a água da superfície ela baixar a temperatura de maneira brusca, possa acontecer uma inversão dessas camadas. A gente fala inversão das camadas estratificadas. Estou tentando trazer de uma forma mais simples para vocês. Imagina que se a água daqui da superfície ela ficar mais fria, de repente, da água daqui, de repente é por conta de chuva, alguma coisa que está acontecendo, ela fica mais fria, isso aí dá uma inversão. Tudo que estava ali no fundo, de decomposição, de gases, né, vão subir. Né, faz aquela mistura, faz aquele bolo ali na água, ali, daquela coisa toda. E aí o que acontece? Isso quando sobe, todo esse material quando sobe, ele zera oxigênio lá na água naquele momento. E essa foi a explicativa mais plausível para justificar o que aconteceu em 2015. Mais de 200 toneladas de peixes lá no reservatório de Serra da Mesa, 200 toneladas de peixe, só de peixe de produção, morreram, foram perdidas. Justamente por quê? Porque o lago estava muito baixo. As áreas de produção, elas estavam aí 2 metros de profundidade, no máximo, ali, total. Então assim, o tanque estava a 2 palmos do fundo do reservatório. A água da superfície, aquilo, coisa muito quente, e a hora que deu as primeiras chuvas, bruscamente essa temperatura ela baixou demais na superfície e inverteu. E quando inverteu, subiu, de um dia para o outro, morreram mais de 200 toneladas de peixe. Fora... Bom, mas a justificativa é que mas os peixes estão ali dentro desse confinamento, dentro dessas gaiolas, não tinham como eles escapar. Beleza. Mas e os peixes de fora? E os peixes que já estavam no lago? E peixe que vive lá no fundo, com pouco oxigênio. Arraia, cascudo, abotoado, que a gente chama aqui, ou armado, não sei, dependendo da sua região, tucunaré, barbado, cachorra, piranha. Foram muitos peixes mortos encontrados ao longo aí de 30 quilômetros de lago. Foi um absurdo. Se você bater na internet mortalidade de peixes na Serra da Mesa em 2015, você vai entender isso que eu estou te falando. Você vai ver as reportagens e é possível até que você veja essa carinha aqui numa dessas reportagens, porque foram umas 3 ou 4 reportagens que a gente fez explicando, passando isso daí para a imprensa. Tá certo? Outra coisa, né, de você fazer essa escolha, principalmente em relação à profundidade, que é o quê? A gente tem 2 tipos de solicitação de área aquícola, né? Então, assim, no Ministério da Agricultura e Pecuária, dentro da Secretaria de Aquicultura e Pesca, existem os pedidos de áreas aquícolas e os pedidos de parques aquícolas. Eu acredito que até parque aquícola hoje não é feito mais. Eu acho que encerrou esse pedido de parque aquícola, mas existiu até alguns anos atrás. Então, assim, parques aquícolas era um estudo que o próprio governo fazia e ele já definia onde que poderia produzir peixes e oferecia isso para a sociedade, tá certo? E nas áreas aquícolas era o empreendedor que escolhia a área que ele poderia fazer. Então, assim, o governo vinha e escolhia algumas áreas, né, nos parques aquícolas, ele escolhia algumas áreas, licenciava aquelas áreas e oferecia de maneira gratuita para quem é produtor rural, de baixa renda, pescador artesanal, e de maneira paga para quem era grande empreendedor. Ele poderia escolher. Mas era lá naquele local onde ele falou. Às vezes o cara estava 20, 30 quilômetros daquele local. Se o empreendedor quer produzir na frente da propriedade dele, aí ele tem que dar entrada como área aquícola. Tá? São 2 definições também que tem que ficar bem claro para quem vai iniciar sua produção de peixes em tanque Z em águas da União.